Olá, vamos conversar sobre contracepção hormonal? Eu sei, é um universo de opções e que à primeira vista pode parecer bem confuso. Mas a ideia aqui é justamente essa: desvendar esse tema, explorar as opções que existem, entender como elas funcionam e o que a gente precisa levar em conta na hora de decidir. Então, vamos mergulhar nisso juntos? E aí, a primeira dúvida que bate, né? Adesivo, injeção, pílula, por onde é que a gente começa? Essa é a grande questão. Mas a boa notícia é que, quando a gente entende como cada um funciona, a escolha fica muito mais clara. Vamos começar a organizar essas ideias agora mesmo. Para começar, vamos falar dos métodos que a gente chama de combinados. O nome, na verdade, já entrega o segredo. Eles atuam em dose dupla, combinando dois hormônios, o estrogênio e o progestagênio, para uma contracepção bem eficaz. O primeiro da nossa lista é o adesivo. Pensa nele como uma solução do tipo coloque e esqueça, pelo menos por uma semana. A cada 7 dias, um novo é aplicado. Bem simples. Um detalhe super importante a se observar é a recomendação de peso, ok? Ele é ideal para quem tem menos de 90 quilos. E o melhor, oferece flexibilidade, podendo ser usado de forma contínua ou com pausas. Em seguida, a gente tem os injetáveis mensais. Olha, embora as fórmulas possam variar um pouquinho entre as marcas, o objetivo é sempre o mesmo e muito prático. Uma única aplicação por mês para garantir a eficácia. E aqui a gente tem um ótimo resumo visual. Olhem só a diferença. Não é apenas a composição hormonal que muda, mas também o dia de aplicação. O perlutão, por exemplo, é no 8º dia do ciclo. Já o Messagina e o Depomês são no primeiro dia, com reaplicações a cada 30 dias. São pequenos detalhes que, nossa, fazem toda a diferença no planejamento. E para qualquer injetável, algumas dicas são de ouro, viu? A aplicação é intramuscular profunda. E aqui vai um segredo. Resista à tentação de massagear o local. Sério, não pode. Isso garante que o medicamento seja absorvido no ritmo certo. É bom saber também que o ciclo menstrual pode mudar e alguns sangramentos de escape são esperados. Mudando de faixa agora, vamos para a segunda grande categoria. E se o estrogênio não for uma opção? Para isso, existem os métodos que usam apenas progestagênio. Eles abrem um novo leque de possibilidades, com um mecanismo de ação bem distinto. Esse slide aqui mostra a grande divisão de águas. De um lado, a dupla hormonal dos métodos combinados. Do outro, a abordagem singular do progestagênio. Entender essa diferença é o primeiro e, sinceramente, o mais importante passo para encontrar o método ideal para cada pessoa. Então, o que esperar dessa alternativa? A irregularidade menstrual é o efeito mais comum, de longe. Além disso, é bom ficar de olho em possíveis sintomas como acne e, um ponto muito importante, conversar com o médico sobre qualquer histórico de depressão, pois é algo a ser monitorado de perto. A representante mais famosa dessa categoria é a mini pílula. A grande diferença dela é de uso contínuo, sem pausas. Substâncias como o desogestrel e a drospirenona são bem comuns. E a boa notícia é que a sua eficácia é tão alta quanto das pílulas combinadas. E aqui temos um dado que chama bastante a atenção. Com mini pílulas de desogestrel ou drospirenona, o padrão de sangramento pode mudar radicalmente. Para até metade das usuárias, isso significa amenorreia, ou seja, a ausência completa de menstruação, o que para muitas pode ser um benefício e tanto. A outra metade pode observar padrões mais variados. E se uma aplicação a cada 90 dias soa como música para os ouvidos? Pois é, essa é a promessa do injetável trimestral, a opção de longa duração para quem busca o máximo de praticidade com o mínimo de preocupação. O famoso Depo-Provera se encaixa aqui. A rotina é simples, uma aplicação no início do ciclo e a próxima só dali a 90 dias. A irregularidade menstrual é comum no início, mas com o tempo, muitas usuárias observam a interrupção da menstruação. Agora, vamos falar de um assunto crucial: a contracepção de emergência. É essencial vê-la não como um método de rotina, mas como um plano de segurança, um plano B mesmo, para aquelas situações inesperadas. E quando recorrer a ela? O slide mostra algumas situações bem claras: uma relação desprotegida, a falha de outro método, como o rompimento do preservativo, ou até o deslocamento de um DIU. São momentos em que ter uma opção de emergência faz toda a diferença. A opção mais conhecida é a pílula de levonorgestrel, popularmente chamada de pílula do dia seguinte. A dose total é de 1.500 microgramas, que pode vir em um comprimido único ou em dois, vai depender da marca. E se há uma coisa a lembrar sobre contracepção de emergência, é esta: o tempo é tudo.
Como o slide mostra de forma impressionante, a eficácia começa em 95% nas primeiras 24 horas e depois despenca a cada dia que passa. Cada hora conta. E um alerta importantíssimo. A pílula de emergência previne a gravidez, e apenas isso. Ela não oferece absolutamente nenhuma proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, incluindo a AIDS. Para essa proteção, o preservativo é insubstituível. Para finalizar, vamos falar de riscos e considerações. Nenhum método é perfeito para todo mundo. E essa sessão é como um guia para a conversa que se deve ter com um profissional de saúde antes de tomar qualquer decisão. Ao pensar nos métodos combinados que contêm estrogênio, esse checklist aqui é um ótimo amigo para consulta. É preciso discutir o risco de trombose, verificar se há interação com outros remédios que a pessoa já toma e entender o que fazer em casos de cirurgia. Tudo isso é fundamental para um uso seguro. E esta frase resume tudo. A informação é a ferramenta mais poderosa que temos. Com ela, a decisão sobre a contracepção deixa de ser um palpite e se torna uma escolha consciente, feita em parceria com um profissional de saúde, para o bem-estar de cada um. E agora, a reflexão final é essa. Depois de toda essa informação, qual é a próxima pergunta? O que ainda te deixa em dúvida? Anote essa pergunta e leve-a para um profissional de saúde. É assim que se assume o controle da própria saúde, de forma ativa e informada.